livro, tive pesquisando algumas coisas sobre detector de mentiras, tem uma questão da Mulher Maravilha. Como é que é essa história? Conta aí, porque acho que pouca gente sabe. Essa é uma história interessante, Leandro. Que bom que tu lembraste disso. William Marston é um apaixonado pela verdade, né? Por conhecer o ser humano na sua integralidade. Então, ele começou as suas pesquisas buscando esse conhecimento, criando o detector de mentiras. Então, dá para se dizer que ele fez o primeiro detector de mentiras. Só que esse projeto dele não foi aprovado, né? Não deram crédito para o detector de mentiras. E ele continuou na busca da verdade e foi fazer as suas pesquisas, escreveu as emoções das pessoas normais, criou a metodologia disso. Também não deram atenção para ele, porque continuaram não dando muito crédito para esse negócio de encontrar o melhor das pessoas e a verdade. Então ele encontrou uma outra forma, lúdica e divertida, de novo falar sobre a transformação e encontrar a verdade nas pessoas. Inspirado nas suas diversas esposas, eu não sei se ele tinha 2 ou 3 esposas, ele criou então um personagem que foi a Mulher Maravilha. Que a gente pode perceber nos filmes e nas histórias da Mulher Maravilha todo o processo de transformação, né? De uma pessoa pacata, de uma pessoa séria, introspectiva, para aquela mulher forte e principalmente a detentora do laço da verdade. É verdade, é verdade. Então, o laço da verdade tem todo o simbolismo de poder revelar das pessoas aquilo que realmente está lá no fundo e que elas têm dificuldade ou não querem contar, né? Então, o laço da verdade vem simbolizar essa busca do Marston por revelar o que tem lá no fundo de cada ser. Que bacana. Tá vendo? Eu achando que o mero desenho se bastava em pura diversão. Olha que bacana. Poxa, que bacana. Ô, Jaque, e dentro dessa perspectiva ainda do DISC, né, você comentou tempos atrás em relação às possibilidades de atuação do DISC, enfim. Quais são os campos aí de aplicação do DISC, de forma geral? Leandro, basicamente, assim, o DISC foi utilizado dentro das organizações. A história dele, né, como ele começou a ser utilizado para recrutamento e seleção. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é uma visão bastante antiga, inclusive. Pessoas como se cada um de nós nascesse com um carimbo, né, demarcado. A Jaqueline vai ser isso, o Leandro vai ser aquilo. Na verdade, hoje a gente sabe que não é assim, né, que nós temos muitos potenciais, mas isso pode ser tema até para um outro momento. Opa! Então, fica a promessa no ar, né, Leandro? Um montão de testemunha aí. Olha aí. Então, como é que funcionou isso inicialmente? Para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Num segundo momento, para desenvolver novas habilidades, reforçar o que estava bom e desenvolver novas habilidades. Hoje se sabe que o DISC ele pode auxiliar de diversas maneiras. Diversas. Inclusive nos processos terapêuticos, alguns profissionais utilizam para conhecer melhor os seus clientes. Dentro das organizações são múltiplos, tanto para desenvolvimento, treinamento, montagem de equipes, clima organizacional. Muitas vezes o problema do clima de uma determinada empresa está justamente nessa distância entre perfis, nesse gerenciamento de estilos tão distintos. Então, pode ser utilizado dentro da organização assim, de uma maneira muito ampla, muito vasta e que contribui demais para os resultados das empresas. Nos processos terapêuticos, como eu já falei, e dentro do coaching, as utilizações também são inúmeras, porque muito se via há um tempo atrás que somente coach de carreira precisava utilizar o DISC, e somente ele poderia ter benefícios com a aplicação do assessment. Na verdade, autoconhecimento é uma premissa para qualquer processo de coaching financeiro, meu processo de coaching life, né, de relacionamentos, ou familiar, até mesmo no Kids. A gente não vai aplicar o assessment em criança, mas a gente pode aplicar o assessment em adolescentes e nos pais dessas crianças, para que eles compreendam o seu estilo comportamental e possam perceber que existem diferenças entre o seu estilo e o funcionamento daquela criança. E que esses estilos, essa soma de estilos, vai criar todo um ambiente que vai ter um funcionamento. E esse funcionamento, muitas vezes, ele pode estar descompassado, tendo alguém mais dominante, mais exigente, pedindo ou exigindo, cobrando comportamentos que não são naturais de outras pessoas. Então, as utilizações são inúmeras.
Então, eu tenho estudado muito, inclusive, algumas inovações para a aplicação do DISC, cruzando com outras ciências, cruzando com outras ferramentas do coaching, e vem novidade por aí. Olha só, não dá para adiantar não, né? Vou nem perguntar, né? Interessante. Jaque, então agora eu fiquei imaginando aqui, né? Além de coach, profissionais de recursos humanos, líderes, empresários, empreendedores te procurando, agora pais, né? Eu vou até separar seu nome aqui, que acho que tem bastante gente aqui próximo. Interessante, não, interessante essa abordagem, né? De sair um pouco, aproximar o comportamento, né? Não se restringir a ambientes profissionais, né? Ou empresariais, coach, clínica, a empresa, o departamento de recursos humanos, mas trazer de uma forma didática e extremamente útil, de forma democrática para várias, né, para várias pessoas ali em ambientes familiares, relacionamentos diversos, né, pessoais, amorosos, e assim diante. Muito bacana, Leandro. Em termos de relacionamento amoroso, eu já vi uma história desse tipo aí, né, casais, né? Aconteceu também, não era a ideia inicial, né? Não era esse o objetivo, mas através de uma devolutiva com uma coach, aluna, né? Todos os meus alunos recebem a devolutiva, então, durante esse momento, ficou muito evidente para a coach que havia uma diferença muito significativa de perfis entre ela e o marido. E ela pediu para que o marido respondesse também o assessment, e com base nessas duas respostas, foi feito um encontro entre eles. Eles conseguiram negociar alguns comportamentos. Ficou muito evidente o que pesava para um e o que pesava para outro. É claro que a gente entende que no processo de coaching existem outras ferramentas que vão manifestar outras coisas que são importantes, como valores, como princípios, então tem outras questões. Mas neste caso específico, ficou muito evidente que o comportamento dos dois, o perfil comportamental dos dois estava gerando um conflito muito sério, estava a ponto de separação, inclusive. E depois desse momento, dessa negociação, eles conseguiram compreender melhor, cada um compreendeu melhor o seu estilo e mais a necessidade do outro. Então, é muito bacana. As possibilidades são várias mesmo, né, Jaque? Coisas, às vezes, que a gente nem vislumbra no primeiro momento, né? Comportamento é comportamento, né? Exato. Sabes que um dos depoimentos mais lindos que eu recebi foi de uma aluna da minha primeira turma de formação, quando eu ainda nem vislumbrava a utilização do DISC dentro das famílias. Embora eu já utilizasse para a minha vida pessoal, eu não vislumbrava isso de uma forma macro, para ver como a gente ainda tem que ampliar a visão, né? Todos nós temos que estar sempre buscando isso. Então foi um depoimento muito lindo, porque no final da primeira aula a gente sempre busca um exercício. E esse exercício era de observação. Observar as pessoas, identificar o comportamento, buscar identificar os perfis comportamentais. Eu ensino algumas técnicas durante a aula e eles levam isso ao final para colocar em campo, para praticar, porque na verdade a gente vai aprender na prática. E o depoimento que eu recebi no início da segunda aula foi justamente esse. Se eu soubesse disso alguns anos atrás, meu convívio familiar seria outro. Eu teria educado os meus filhos de uma maneira diferente. Então, não preciso nem dizer, né, que isso já valeu todo um investimento de tempo, de estudo, porque é realmente gratificante quando a gente percebe que a nossa contribuição, ela vai muito além de ensinar uma técnica, vai muito além de trazer um conhecimento teórico. Ela realmente está entrando no lar de uma família e está trazendo harmonia, conciliação, mais paz, mais desenvolvimento pessoal. Então, realmente, isso é muito gratificante. Nossa, que interessante. E de fato, né, não dá para falar em diversidade cultural, tolerância e outros aspectos relacionados se não passar pelo comportamento, né, pela compreensão da ciência do comportamento, alguns aspectos peculiares do comportamento, né. Brilhante, brilhante, muito bacana.